O tema da mensagem hoje é adoração extravagante. Diga comigo assim, adoração extravagante. Esse é o tema da mensagem essa noite. Você que está anotando, já vai anotando aí. E eu vou ler com você aqui o texto do Evangelho de João, lá no capítulo 12. Um texto muito lido dos irmãos. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Sabe, Maria é um exemplo de adorador no Novo Testamento. Eu quero ler aqui o texto da palavra de Deus. Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 1 ao 6. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Aleluia. Versículo 2, prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que esse perfume não foi vendido por 300 denários? E o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso, não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Somente até aí, o versículo de número 6. Olha, não sei você, mas a presença do Senhor já é perceptível aqui nesse lugar, amém? Aleluia. Maria é um exemplo de adorador no Novo Testamento. A atitude de Maria aqui, nessa situação, nessa circunstância, ela mostra o padrão daqueles que desejam adorar a Deus. E os adoradores apaixonados estão aqui. O padrão para o povo de Deus é esse, o padrão para os apaixonados é esse. O mundo muitas vezes ele se impressiona quando agimos como Marta. Quando agimos como Marta, quando estamos fazendo e acontecendo, quando estamos trabalhando muito, quando estamos naquela correria, ou até mesmo em um ativismo dentro da igreja, dentro da casa do Senhor. Mas o mundo é tocado e incomodado quando alguém adora como Maria adorou. Aleluia! Muitos vivem correndo, irmãos, fazendo coisas porque o seu pensamento é que o trabalho toca o coração de Deus. E o trabalho é muito importante, amém, irmãos? O trabalho deve ser feito, mas ele não é o principal. Estava chegando ali na frente, estava vendo os meninos ali trabalhando ainda. Trabalhando. Estão trabalhando, estão fazendo algo para o Senhor, né? Mas a igreja, ela é edificada mais solidamente por aqueles irmãos que têm uma fome e uma sede insaciável de Deus. A edificação da igreja não está por aquilo que fazemos como trabalho. Ele é importante, eu também faço. Nós fazemos ali na IBN Renovo. É um prazer trabalhar para o Senhor. Mas a igreja é edificada quando temos fome e sede de Jesus. Aleluia, bendito seja Deus. A atitude de Maria, de estar aos pés do Senhor, mostra que o seu anseio não era por ninguém, além do Senhor Jesus. Então eles estavam em uma reunião, tinha-se várias pessoas ali, Lázaro estava ali ressuscitado, um milagre de Deus, mas Maria escolheu ficar exatamente aos pés do Senhor.
Por isso eu coloquei o tema dessa mensagem como adoração extravagante, e eu gostaria de realçar aqui para vocês alguns princípios que podem ser vistos na atitude de Maria, e que precisa ser visto na nossa vida, na minha e na sua vida também. Primeiro, Maria ungiu os pés de Jesus, aleluia. Diga comigo assim: Maria ungiu os pés de Jesus. Aqui no versículo 3 nós lemos então Maria pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus. Ela ungiu os pés de Jesus. Então aquela mulher toma 1 libra de bálsamo, de nardo puro, e o texto diz que ele valia quanto, irmãos? Ele era muito precioso, muito precioso. Eu penso que o que ela tinha nas mãos dela é o que ela tinha de maior valor naquele momento. Por isso nós cantamos uma canção linda aqui: eu te entrego tudo que há em mim. Essa canção é realmente muito profunda, essa letra. E ela ungiu os pés de Jesus, por quê? Porque ela estava prostrada aos seus pés. Se você quiser ungir aos pés de Jesus, você precisa se ajoelhar mais aos pés dele. Você precisa estar mais na presença dele. O texto diz que estar aos pés fala de uma posição de quê? De humildade. Quando alguém está nos pés de alguém, fala-se de uma posição de humildade. Era isso que Maria estava fazendo diante de Jesus, aleluia. Só fica aos pés de alguém quem é humilde. Quem não é humilde, ele não se ajoelha, ele não fica aos pés de alguém. E Maria era um exemplo de adoração extravagante, porque ela chegou, e ela não queria saber mais de ninguém. Tinha gente muito importante nessa reunião, Lázaro estava lá, tinha várias pessoas importantes, mas o foco dela era Jesus. Então ela se assenta aos pés dele, ela derrama um perfume precioso, ela unge os pés de Jesus. Ela se coloca em posição de humildade. Então Maria se senta aos pés do Senhor, indicando sentar-se aos pés de Jesus, indica a quietude de alma. E é algo que pós-pandemia, talvez você já tenha até experimentado na sua casa, ou tenha visto na casa de outras pessoas, uma inquietude pós-pandemia, níveis de ansiedade muito alto, fomos pegos, com níveis de ansiedade muito alto pós-pandemia, não só adultos, mas crianças. E eu creio que o Senhor deixou Maria como exemplo de adoração extravagante, e deixou escrito no texto, que ela sentou-se aos pés do Senhor, para indicar para mim e para você hoje, que nós precisamos aprender a sentar aos pés de Jesus. Nós precisamos voltar a ter quietude de alma. Nossa alma anda muito agitada durante esses dias. O Senhor tem falado comigo muito nesse texto. Se aquiete, meu filho, se aquiete, sente-se. Sente-se, eu estou aqui. Aquieta sua alma, aquieta sua alma. Porque existem muitas perguntas, muitas vezes está na mente nossa, dos pastores: o que será agora? Quando vem a pandemia, o que será na pandemia? E depois da pandemia, o que será depois da pandemia? E a gente fica perguntando muitas vezes ao Senhor, mas a melhor forma de obter respostas é se assentando e se aquietando na presença dEle. Então, quando você se assenta na presença do Senhor, você mostra para Ele quietude de alma, ao contrário de Marta. Marta estava agitada, fazendo coisas, estava afobada com tantas coisas. Quem se aquieta, desfruta da presença. Simples assim. Quem se aquieta, desfruta da presença. Quando você está louvando a Deus aqui, na hora do louvor, é muito poderoso, amém, irmãos? E aí quando você começa a querer pensar lá fora, mas quando você se aquieta, a presença do Senhor toma o seu coração, toma a sua vida, e você começa a se esquecer de todas as outras coisas, aleluia, porque mais é importante Jesus. Esse momento aqui é um momento muito precioso para a igreja.
É o momento onde nós nos reunimos durante a semana, primeiro dia da semana, para adorarmos o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aleluia. Então é um momento que nós devemos aquietar a nossa alma, e não nos preocupar com as tarefas, porque as tarefas estarão aí, todos os dias da nossa vida, nós teremos tarefa, teremos muitas coisas para fazer, mas a mais importante é estar na presença do Senhor. Como está a sua posição? Você tem buscado o Senhor? Em meio a tantas presenças, em meio a tantas pessoas, quem é mais importante para você? As outras pessoas ou Jesus é mais importante? Quando você está em um monte de afazeres, em muitas coisas para serem feitas, qual é a prioridade na sua vida? É o Senhor? Aleluia! Porque Maria escolheu ungir os pés de Jesus. Ela escolheu estar aos pés do Senhor, indicando quietude de alma. Como anda a sua alma? Como anda o nível de ansiedade, talvez, no seu coração, na sua mente? Muitas vezes deitamos e nosso pensamento está acelerado, a gente nem consegue dormir. Isso é um sinal que precisamos aquietar a nossa alma. Precisamos novamente buscar e estar aos pés de Jesus. Estamos pensando mais nas coisas terrenas do que as coisas que vêm do alto. A Bíblia diz que nós devemos pensar nas coisas que vêm do alto, aleluia! Porque as coisas terrenas são passageiras, amém, irmãos? São passageiras, basta cada dia o seu mal, basta cada dia as suas preocupações, mas o mais importante é Jesus. O mais importante é ler a palavra de Deus pela manhã. Bem de manhãzinha, o crente vai buscar poder, tem uma canção, né? Ah, de manhãzinha, Cristo tem poder, toda a igreja, Cristo a vencer. Nós precisamos acordar bem de manhãzinha e buscar poder, buscar na palavra de Deus, buscar na leitura da palavra, na oração. Durante o dia, continue buscando a palavra de Deus. Se assentou na sua poltrona, no seu sofá, lê mais um capítulo da palavra, faz mais uma oração. Está no intervalo do trabalho, continue buscando ao Senhor. Fale de Jesus para alguém que está chorando. Alguém que você se encontrou e viu que ela não está bem. É momento de falar do Senhor. Não se preocupe com as tarefas, preocupe-se com o reino dos céus. Aleluia. Maria usou os cabelos para enxugar os pés do Senhor. Está aqui no versículo 3, logo após ela ter ungido os pés de Jesus. Diz assim: e os enxugou com os seus cabelos. Aleluia. E é interessante que, tratando-se de cabelo, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 15, diz assim: tratando-se da mulher, o cabelo para ela é uma glória. Aleluia. Diga comigo assim: o cabelo para a mulher é a glória. Você já viu mulher quando está com o cabelo desarrumado? Irmão, ela fica triste. Vou falar para os maridos aí, ó. A mulherada tem que andar com o cabelo bem arrumado. Quando a mulher está com o cabelo bem arrumado, ela fica feliz. É ou não é, mulheres? É ou não é, mulheres? Cadê as mulheres aí? Elas ficam alegres, felizes, a autoestima vai lá em cima. Mas se o cabelo está meio desarrumado, não está ajeitado, você já percebeu que a mulher fica triste? Porque para a mulher, o cabelo dela é uma glória, e é verdade, está escrito na palavra. Mas por outro lado, os pés de uma pessoa são a parte mais humilde do corpo. Diga comigo assim: os cabelos são a glória, os pés são a parte mais humilde. E é interessante que, por quê? Porque eles recebem toda a sujeira. Hoje a gente calça um sapato, calça um tênis, a gente põe meias, a gente põe proteção, mas naquela época os discípulos usavam sandálias, e as sandálias eram abertas. Naquela época não se tinha o asfalto, né? Tudo limpinho, maravilhoso, você vai andar, nem suja os pés. Mas naquela época não era assim. Os pés eram muito sujos, e quando eles chegavam em um lugar, o costume era ter uma bacia de água logo ao lado da porta, para que pudesse se lavar os pés com uma toalha e enxugá-la.
Então, diz o texto aqui, que Maria estava aos pés do Senhor, e ela unge com óleo, e aí o texto diz, que ela enxuga com o próprio cabelo, aleluia, ela enxuga com o seu próprio cabelo, e o cabelo, como eu já disse para você aqui, é a glória da mulher, e os pés é o lugar mais humilde. Então o que aconteceu aqui? Por que Jesus não impediu aquela mulher, irmãos? Por que ele não impediu? Ele poderia ter falado para ela, Maria, não faça isso, minha filha, pegue uma toalha ali, para você enxugar os meus pés. Ele não fez isso, sabe por quê? Porque ele sabia que aos pés dele precisava ficar a glória daquela mulher. Por isso Jesus não divide a glória dele com ninguém. Então, ela entregou tudo para ele ali naquele momento, sabe por quê? Foi embaraçoso para ela, foi constrangedor para ela, enxugar com os cabelos. Ela enxugou com a sua glória, com aquilo que ela tinha de melhor. E o que é que nós aprendemos aqui? Que ela não se importou com a sua glória, ela não se importou com a sua posição. Aleluia! Ela não se importou, eu não sei como era o cabelo dela, se estava feito escovinha, se não estava, se era natural, se não era, eu não sei como era o cabelo dela, mas ela não se importou com isso. Os pés estavam sujos, foram ungidos, precisavam ser enxugados, e Jesus não deixou, não repreendeu aquela mulher dizendo, não faça isso. Ele deixou aquela mulher fazer, para que ela pudesse deixar a sua glória. Então não há adoração extravagante, se você não abrir mão da sua posição, aleluia. Então se você quiser fazer uma adoração extravagante a Jesus, você precisa abrir mão da sua glória, abrir mão da sua posição. Aí eu pergunto para você, quantas vezes você abriu mão da sua posição essa semana para adorar a Jesus? De uma forma extravagante, chegando-se aos pés dele. Qual é a sua glória? Qual é a sua posição? Todos nós temos uma glória aí dentro de nós. Todos nós temos uma posição que muitas vezes gostamos até de alimentar. Mas para chegar na presença do Rei, não tem jeito, tem que deixar a glória nos pés dele. A glória de Deus. A glória não é nossa, a glória é de Deus. Um adorador extravagante entende que a glória não é dele, que a glória vem do Senhor, porque dele, para ele e por ele são todas as coisas. Então um adorador extravagante, ele faz o que é necessário para adorar a Jesus. Aleluia! Terceiro, ela enxugou com os cabelos, indicando liberdade da opinião dos outros. Diga comigo assim, liberdade da opinião dos outros. Não dá para adorar a Deus se você se preocupa com o vizinho do lado. Por exemplo, você está num culto desse, e o louvor tão gostoso, tão abençoado, aí você vai ficar, ai meu Deus, se eu levantar a minha mão, o que o Wagner vai pensar de mim? E se eu dar um glória a Deus bem forte aqui, o que o pastor Wander vai falar? O que o irmão João vai falar se eu começar a dar um águia aqui, dar um voo de águia aqui, extravagante aqui no meio do culto? O que é que vão pensar de mim? Se você fazer essas perguntas, você nunca vai alcançar essa adoração extravagante. Nós sentimos um impulso para adorar a Deus de uma forma mais extravagante, quando nós nos contemos os nossos receios daquilo que vão pensar de nós. Você fica com uma liberdade muito maior quando você levanta as suas mãos, você adora, você dá um glória a Deus, você dá um aleluia, você celebra a Deus, talvez até mesmo no meio da rua, no ônibus, no carro, quando você tem liberdade. Mas se você ficar pensando, olha, o que vão pensar de mim?
muitas vezes você vai perder aquele momento tão precioso, tão gostoso na presença de Deus. Lá na igreja nós tínhamos um irmão, hoje ele está em uma outra IBN, mudou de cidade, né? Está uma outra IBN, irmão Joás, e ele é uma benção, irmãos, e ele adorava, ele tinha uns momentos de extravagância na presença do Senhor, e ele fazia assim, às vezes ele estava adorando assim, e se você estivesse passando, ele fazia assim, ó, oh, glória a Deus, e se você estivesse passando aqui, você levava um tapa santo aqui, uma abraçada santa. Então, quando eu ia passar perto do irmão Joás, eu já sabia que em todos os momentos ele podia dar um glória. E uma vez eu estava vindo assim, ele foi dar um glória a Deus, eu fiz assim, e voltei. Adoração extravagante. Mas ele não deixou de abrir o braço dele, porque eu estava passando. Ele não deixa de fazer até hoje a adoração dele, porque alguém pode passar perto dele e levar uma abraçada santa. Ele continua adorando Jesus até hoje. Cada um da sua forma, na sua liberdade. Então, não era normal naquela época enxugar os pés de alguém com os cabelos. Venhamos e convenhamos, amém? Não era normal naquela época e não continua sendo normal hoje. Por isso é uma adoração extravagante. Extravagante. Então Maria constrangeu a todos que estavam ali na casa com aquela atitude dela. Ela constrangeu aquelas pessoas. Quando uma adoração extravagante surgir, ela vai constranger. É uma grande verdade, não tem jeito. Então você adora a Deus de uma forma desimpedida? Ou é escravo da opinião dos outros? Verdadeiros adoradores não medem esforços e não buscam favor de homens. Está escrito em Gálatas, Paulo diz assim, capítulo 1, versículo 10. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Aleluia! Bendito seja Deus, está dizendo aqui o apóstolo Paulo, eu agrado o Senhor. Então, quando você estiver em uma reunião, seja uma reunião caseira, seja no prédio da igreja, seja na sua casa com as portas trancadas, louvando, adorando a Ele, seja no caminho do trabalho, seja no trabalho, seja na sua faculdade, no intervalo da faculdade, seja no momento onde você está se preparando para dormir, ou ao acordar, eu quero dizer algo para você, querido, seja livre da opinião dos outros, e comece a ser um adorador extravagante. Adore, celebre a Ele, porque Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Nós precisamos nos resolver emocionalmente, e não deixar que situações ou pessoas limitem a sua adoração. Então é muito importante. Conta-se uma história de uma mulher, ela estava grávida, já com um barrigão enorme, e ela via assim, às vezes na reunião, no prédio da igreja, né, aquele momento gostoso, onde o Espírito Santo começa a manifestar a glória dele, e as pessoas, umas falavam em línguas, outros nadavam literalmente no Espírito, no chão, outros saíam correndo, outros levantavam as suas mãos, outros começavam a pular como uma pipoca e falar em línguas. E aquela mulher estava olhando, e ela falou assim, eu tenho tanta vontade de fazer tudo isso aí, mas sabe, eu estou grávida, mas eu vou falar com o pastor. Aí ela procurou o pastor, falou, pastor, eu queria assim, sabe, falar em línguas, receber muitas manifestações do Espírito, mas sabe, eu estou grávida, mas eu queria que o senhor orasse por mim. Eu queria receber tudo isso aí, mas eu queria receber assim, bem quietinha assim, pastor, eu queria que o senhor orasse por mim, e eu já recebesse aquela glória, aquele poder assim, mas eu queria ficar bem quietinha. Aí o pastor falou assim, eu vou orar por você, mas não garanto que você vai ficar quietinha não. Ela falou, não, misericórdia, pastor, não posso passar assim como que ela falou, pastor, um carão assim, igual todo mundo passa aí, olha lá aquela pessoa no chão, indo para um lado, indo para o outro, olha lá, ela queria tudo certinho. Aí o pastor falou, tá bom, eu vou orar por você. E aí ele orou por aquela mulher, e naquele momento não aconteceu nada. Aí ela voltou para o banco, e aí o diácono foi lá, chamou o pastor, e o pastor precisou ir lá no fundo,
Quando ele voltou, irmãos, quem que estava rolando de um lado para o outro com o barrigão? Lá na frente, na hora do louvor, o barrigão fazia de um lado e fazia do outro, fazia de um lado e do outro. E a adoração extravagante, levantava a mão e fazia assim. Era a mulher grávida. Não deu certo o plano dela, não. Então, aquela mulher não queria passar, talvez por algo extravagante, mas foi necessário para que ela pudesse ter uma experiência pessoal de uma adoração extravagante. Ela também enxugou os cabelos, indicando que não foi um ato premeditado. Está aqui no versículo 3, ela ungiu os pés e o enxugou com os seus cabelos. Qual que era o costume da época? Tinha sempre uma bacia e uma toalha, mas ela não pegou a bacia nem a toalha, porque se ela quisesse fazer com a bacia e a toalha, ela teria pegado, porque era um costume, a tradição, chegou na casa, bacia e toalha. Então o que eu quero dizer para você aqui nessa noite, é que nós precisamos adorar o Senhor com fruto de impulso do momento. Não é algo premeditado, mas é um impulso. A adoração verdadeira, ela tem um elemento muito importante, chama-se espontaneidade. Ela vem do seu coração. Então, às vezes você vai começar a cantar em línguas estranhas, e é algo que você não premedita que isso acontece, mas isso simplesmente flui no teu espírito, aleluia. Então, um adorador, ele está sempre pronto para ser espontâneo, assim como Maria ficou. Ela ungiu os pés e ela enxugou com os cabelos. Ela não procurou uma bacia, ela não procurou uma toalha. Ela fez exatamente aquilo que o Espírito estava dizendo para que ela fizesse. Você anda assim? Um adorador extravagante, ele faz exatamente aquilo que Deus quer que ele faça. Assim é a nossa vida de adoração. Sábado fomos fazer um casa de paz, em um bairro lá perto do CPA, no Planalto. Um lugar muito humilde, irmãos, muito humilde mesmo. E aí fomos lá fazer um casa de paz. E o Espírito disse assim: hoje vocês vão orar na casa de alguém. E eu disse: amém, Senhor, estou à disposição. Eu fui querendo fazer aquele casa de paz, fazer aquele momento de evangelismo ali. Mas Deus mudou toda a rota. De repente nós estávamos entrando numa rua, entrando, e fomos parar em uma casa onde as pessoas estavam precisando muito de oração. Então nós vamos passar por esses momentos. E Deus levou a minha mãe à espontaneidade da oração, a espontaneidade daquela visita naquele momento. Era algo que nós não tínhamos planejados. Mas quando o Espírito fala com a gente precisa seguir o que o Espírito está dizendo. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Então, não fique esperando alguém dizer o que você tem que fazer. Se você quer dançar, dance na presença do Senhor. Não espere alguém dizer para você: irmão, vamos dançar agora na presença de Deus. Talvez você está querendo dançar na presença de Jesus, dança com Ele. Aleluia. Dance na presença do Senhor. Se você quer se prostrar no chão, prostre-se. Ah, mas o que vão pensar de mim? Jesus vai estar vendo aquilo. O que vão pensar você não vai saber nunca de você, mas que Jesus vai ver aquela atitude sua como um adorador extravagante, Ele vai ver. E você vai experimentar daquela semeadura que você está fazendo, porque prostrar-se é uma semeadura. Maria estava tão embriagada com a presença de Jesus, que nem ouviu Marta e Judas. Judas já estava falando ali: para que fazer isso? Para quê? Judas conhecia bem o valor das coisas. Para que fazer isso? Desperdiçar. É melhor dar aos pobres, vender e dar aos pobres. Mas Maria não queria saber disso, ela era livre para adorar a Deus. Aquele ato de Maria soa como loucura, mas os adoradores têm experiências loucas com Deus. Aleluia! Era uma loucura enxugar os pés de alguém. Você já enxugou os pés de Jesus alguma vez? Já fez alguma loucura por Jesus alguma vez na sua vida? Já fez como Maria?
não se importando com o que Marta estava fazendo e nem com o que Judas estava dizendo? Isso é muito importante, está aqui no texto. Nós precisamos estar focados no Mestre. Maria também ofereceu algo precioso ao Senhor, diz o texto, que ela ofereceu um perfume de nardo puro, muito valioso. Judas sabia o preço das coisas. Aquele perfume valia mais de 300 denários. Diga comigo assim, 300 denários. Para você ter uma ideia, um denário era o salário de um dia de um trabalhador. Então aquele perfume custou quase 1 ano de trabalho. E presta bem atenção no que eu vou falar. Isso é caro em qualquer época e em qualquer moeda. Você poderia dizer assim, não, mas é caro só naquela época. 1 ano de trabalho de alguém é caro ou não é caro hoje, irmãos? E vai ser sempre. E vai ser sempre. Então, isso é caro em qualquer época, em qualquer moeda. Por que Jesus quis mostrar isso, quis enfatizar isso? Porque a adoração extravagante, a adoração verdadeira, ela custa algo, ela custa entrega. Você cantou aqui, eu entrego tudo que há em mim. Será que você entrega tudo mesmo? Será que quando o Espírito está falando com você, para você fazer uma adoração extravagante, será que você entrega tudo mesmo? Será que você está entregando a sua casa, a sua vida, os seus filhos, o seu casamento, o seu dízimo, sua oferta, tudo que você tem para Ele? Será que você está se consagrando a Ele? Como está a sua consagração? Como está a sua vida de santidade, a sua vida de santificação? Irmãos, é muito bom. Quando eu estou no prédio da igreja assim, eu sinto algo tão poderoso. Quando eu estava aqui com os irmãos, eu estava ali, aquele louvor assim poderoso, na nossa mente, no nosso coração. E eu ficava pensando assim, meu Deus, como é bom ser um santo do Senhor. Como é bom, eu entreguei minha vida para Jesus aos 21 anos de idade. Hoje eu estou com 42. E até hoje, quando eu fecho meus olhos e começo a adorar, vem um pensamento, eu digo, como é bom me santificar todos esses anos na presença do Senhor. Como é bom poder ter separado o tempo, adorado, jejuado, lido essa palavra, ouvido do Senhor, para trazer uma palavra aos irmãos. Como é bom ter essa santidade. De poder no domingo à noite vir a algum lugar, se santificar, se separar, para falar de Jesus para as pessoas. Ah, irmãos, como é bom! Como está a sua vida de santificação? Como está a sua vida de consagração? Consagrar para você está sendo difícil. Vida de santificação para você está sendo difícil? Ou você vê a glória de Deus quando você está envolvido nesse processo? Sabe, porque Maria estava passando por isso, aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Ela estava entregando tudo, ela estava em um momento de consagração total com Jesus. Ela não ouvia Judas, ela não queria saber o que Marta estava fazendo, ela estava em consagração total ao Senhor. Ela estava em uma vida de santificação. Quantos são os santos do Senhor aqui nessa noite? Aleluia. Para os carnais como Judas, um ato de adoração como esse é um grande desperdício. Maria, porém, não se importou de pegar o salário de quase 1 ano e derramá-lo sobre os pés de Jesus. Ela não se importou com isso. Então nós não podemos chegar de mãos vazias para adorá-lo. Adoração envolve o melhor. Diga comigo assim, adoração envolve o melhor. Era isso que Maria estava fazendo. Ela entregou ali aos pés do Senhor 1 ano do seu trabalho. Quando Jesus pede para você entregar algo, o que você faz? Você entrega metade? Você entrega tudo? Qual é o seu nível de consagração? A adoração de Maria produziu um desconforto nos carnais, capítulo 4, né? Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava a trair Jesus, disse: por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Judas estava muito incomodado com o que estava acontecendo, sabe por quê?
Porque o espiritual sempre vai incomodar o carnal. Uma atitude espiritual sempre vai incomodar uma atitude carnal. É assim para sempre. Então sempre haverá pessoas que se sentirão incomodadas com a verdadeira, com uma profunda adoração, por causa da visão natural das coisas. Por isso nós precisamos andar no reino, no Espírito. Por isso nós precisamos buscar as coisas do alto. Por isso nós precisamos buscar revelação na palavra de Deus. Por isso devemos andar juntos com o Espírito Santo, o nosso amigo, que nos mostra coisas, que nos revela coisas, que nos faz discernir coisas espirituais que estão acontecendo na nossa casa, na nossa vida, na vida da nossa família e até mesmo na nossa própria vida. Então nós não podemos andar com a visão natural das coisas, porque senão vamos satisfazer mais as vontades da nossa carne. Irmãos, e isso é gritante, porque nós ainda estamos nesse corpo, aleluia. Mas há um dia que o Senhor virá buscar a igreja, aleluia, e nós não estaremos mais nele. Nosso corpo será glorificado. Mas enquanto nós estamos aqui, nós precisamos aprender a lidar com isso. E eu quero deixar algo muito importante no seu coração. Quando alguém se referir a você como um grande desperdício, é porque você agora é um adorador extravagante. Essa é uma grande verdade. Judas estava dizendo aqui, com toda essa palavra dele, para que, Maria? É um desperdício pegar um ano de trabalho, comprar um perfume caro desse e derramar ele aos pés de Jesus. É um grande desperdício, era isso que ele estava falando para Maria. Quando alguém falar essa frase para você, é um grande desperdício, você é um grande adorador, um adorador extravagante. Para que, pastor Wander, construir um prédio desse tamanho? É um grande desperdício. Já tem um prédio aqui maravilhoso desse, para que um grande desperdício? Pastor Wander, uma adoração extravagante, continue. Pastora Fabiana, uma adoração extravagante, continue. Você já ouviu alguém dizer assim para você? Para que 12 horas de oração lá na igreja? 12 horas, ficar orando 12 horas, que desperdício. Você poderia estar indo no shopping, assistindo um filme novo, poderia estar indo em outro lugar. É um grande desperdício. Quando alguém falar isso para você, você é um adorador extravagante na oração. Todas as vezes que você ouviu uma palavra assim, você vai estar no lugar certo, você vai estar indo na direção certa, creia nisso. Porque Maria ouviu aquele momento, ela ouviu aquilo, mas ela continuou a adoração dela, ela não parou. Então diz o texto que a casa se encheu de perfume, aleluia. No verso 3 aqui nós vemos que toda a casa se encheu daquele perfume chamado bálsamo. A adoração, ela tem o poder de encher a igreja com a glória e com o perfume de Cristo. Onde chegam os adoradores, eles exalam perfume. Onde chega um adorador, você percebe alguma coisa diferente. E é interessante que lá no Evangelho de Marcos, aleluia, abra aí o Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, lá no capítulo 14. Está falando da mesma história. E o versículo de número 3 diz assim: quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão o leproso, veio uma mulher, trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume muito valioso de nardo puro. E diz aqui, Marcos já é mais detalhista, ele diz assim: e quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Quebrando o frasco, aleluia. Então em Marcos é relatado um detalhe muito importante, que o vaso foi quebrado. Sabe o que nós precisamos no bom sentido da palavra? De uma igreja contrita e quebrantada, pois assim o Senhor não pode rejeitar o seu coração. Nós precisamos, entre aspas, de uma igreja quebrada. Essa mulher fez isso, ela quebrou aquele vaso de perfume caríssimo. Ela teve coragem,
muitas vezes somos desafiados a nos quebrar, a nos refazer novamente. Quando você é desafiado, o que você faz? Você diz, não, não é assim não é bem por assim, não. Você sabe muitas vezes que precisa melhorar no seu casamento, no seu relacionamento com a sua esposa, com o seu esposo. Você sabe que precisa tratar melhor os seus filhos. Você sabe que precisa cuidar melhor dos seus netos. Você sabe que precisa ser o melhor profissional. Você sabe que precisa voltar a estudar. O que é que você faz quando você é desafiado? Quando chega essa informação para você, o que é que você faz? Você se quebra na presença de Deus? E você diz, pode quebrar, Senhor, e faz de novo? Ou você fica resistente? Não, não precisa não é bem assim não. O que é que você faz? Eu quero dizer, aquela mulher quebrou o vaso de alabastro. Então, ali algo foi desperdiçado aos olhos do mundo. O mundo poderia olhar e dizer, para que isso? Para que fazer isso? Para que melhorar? Muitas vezes vem esse pensamento na nossa mente, quando somos desafiados para uma mudança sincera, genuína, verdadeira. Para que mudar? Está bom assim? Está bom não. Se não tivesse bom, sua mulher não estava falando. Seu marido não estava falando, seus filhos não estavam falando. Sempre que alguém estiver falando algo para você, 2, 3, 4 vezes é sinal que precisa de mudança. E nós precisamos de mudança o tempo inteiro, amém, irmãos? Então nós precisamos nos quebrar diante de Deus. Quando você quebra, um perfume vai ser exalado. Não tem como você quebrar um perfume de nardo puro aqui em cima desse púlpito e o perfume não sair aí fora. Ele vai sair. E ele sai na nossa vida através das nossas atitudes, através de como lidamos com as nossas emoções, como tratamos as pessoas, como tratamos a Deus, as coisas de Deus, como tratamos as crianças, como lidamos com os desafios. E olha, eu confesso que eles são muito grandes. Porque é muito fácil você chegar para alguém que é muito calmo, que é muito tranquilo, e falar, irmão, você... É muito fácil, aliás, você chegar diante de alguém que é muito, talvez, agitado, brabo. Você já viu gente brabo? Não levanta a mão, não levanta a mão. Gente brabo, e você chegar e falar para ele, irmão, você tem que ser mais manso. Você tem que aprender com Jesus, que Jesus é manso e humilde de coração. Você tem que aprender, você tem que falar mais baixo um pouco, você tem que aprender a se comportar. É fácil para aquele que é mais calmo, é mais tranquilo, né? É um pouco diferente daquele camarada ali, então para ele é fácil falar manso, falar tranquilo, ele sabe colocar as palavras certas, ele sabe entrar, sabe sair no lugar, mas para alguém que não é assim, é muito difícil ele ouvir aquilo. Mas quando ele recebe aquilo, quando ele começa a transicionar, um momento de mudança na sua vida, quando ele começa a quebrar aquilo na vida dele, quando ele começa a treinar a falar manso, quando ele começa a treinar a tratar bem melhor as pessoas, quando ele começa a treinar, quando ele começa a ler sobre o assunto, quando ele começa a ouvir sobre o assunto, ele começa a melhorar, ele começa a mudar, algo na vida dele melhora, e logo alguém vai dizer para ele, olha, está diferente, está melhorando, está começando a melhorar. Isso vai acontecer na sua vida, isso acontece na vida de todos nós. Então, ultimamente, nesse ano de 2022, estou me reciclando, fazendo vários cursos para conhecer melhor as minhas emoções. Tenho 42 anos de idade, pastor. Estou procurando conhecer melhor as minhas emoções, já me conheço muito bem. E, portanto, começaram a me conhecer bem através não só da minha esposa, da minha filha, das pessoas que estão do meu lado, os meus pastores, através de Jesus. O que é que eu faço com tudo isso? Só vou ouvir? Ou vou começar a me quebrar? Para que o cheiro do perfume possa chegar nas outras pessoas, possa chegar na minha casa, na minha família, possa chegar no meu trabalho, na sua faculdade. O que é que você vai fazer? Porque o Senhor tem nos chamado nesses dias, irmãos, para sermos adoradores extravagantes. Para ser natural, o natural já acontece todo dia.
mas o Senhor tem nos chamado para sermos adoradores extravagantes, que estão dispostos a esparramar esse perfume, e esse perfume é Cristo. É Cristo, é Cristo. Então, concluindo essa palavra, Maria foi essa pessoa que se deixou quebrar. Ela se prostrou, ela se colocou em posição de humildade. Ela enxugou os pés do Senhor com os cabelos. Ela não premeditou nada, simplesmente ela navega no Espírito. Navegue no Espírito. Cuidado com as vozes. Cuidado com os afazeres. Ela não queria saber o que Marta estava fazendo. Ela não ficou dando atenção para o que Judas, contextualizando, estava escrevendo no Face ou no Instagram dela. Não. Ela continuou adorando, aleluia. Ela continuou olhando para Jesus. E olha, alguém vai dizer para você, é um grande desperdício, para que tudo isso? Então você vai estar no lugar certo, vai estar na direção certa. Então, Maria foi essa pessoa, e por isso ela é lembrada aqui nessa palavra, ela tem uma memória diante de Deus. Onde for pregado o Evangelho, vai ser lembrado o que ela fez. Eu sei que não é a primeira vez que você está ouvindo essa mensagem. Essa mensagem está sendo pregada em muitos lugares, em muitas nações. Sabe por quê? Porque ela fez uma adoração extravagante. E isso será lembrado em todo o tempo. Em todo o tempo, em todas as nações, em todos os lugares onde for pregado o Evangelho. Sabe por quê? Porque o Senhor tem nos levado a esses dias a sermos melhores adoradores, adorarmos com a nossa vida. E como eu preguei aqui para você, não é só na hora do louvor, é na hora que está em casa, é na hora de se relacionar com o cônjuge, com os filhos, com as pessoas, no trabalho, na faculdade. Tudo o que fazemos, estamos adorando. Estamos adorando. Tudo que você faz é adoração. Tudo que você faz. Então, nós não teremos memória pela quantidade de obras que fazemos, mas pelo perfume que carregamos. Você não vai ser lembrado por quantas panelas você lavou lá naquele retiro da igreja, por quantos banheiros você lavou, quanto servo você era naquele lugar. Você vai ser lembrado se você carrega a presença de Jesus. Você vai ser lembrado quando você entra no seu trabalho e alguém vai dizer assim, meu Deus, ele foi promovido, vai para outro setor, vai fazer tanta falta aqui. Quando ele chegava aqui, era Jesus chegando. A gente sentia tão bem quando ele estava aqui. Será que alguém pode dizer isso de nós? Será que alguém pode dizer isso de mim? Será que alguém pode dizer isso de você? Então quero deixar essa palavra e dizer para você, quebrante-se e deixe o perfume da presença do Senhor encher toda a sua casa, porque é tempo de adoração extravagante. É tempo de adoração extravagante. O Senhor está aqui ministrando essa palavra ao seu coração. Ele trouxe o tema dessa palavra ao meu coração para trazer aqui aos irmãos. E eu creio que ele tem um propósito, porque eu sei que os irmãos gostam de adoração. Mas a adoração envolve coisas lindas, envolve processos que às vezes serão dolorosos. Às vezes serão dolorosos, mas isso não será impedimento da sua adoração. Isso significa que Deus está levando você para um outro nível. Todas as vezes que sentimos dores por algo que estamos passando, significa que nós precisamos nos prostrar mais aos pés do Senhor. Precisamos depender mais do Senhor. Toda vez que algo acontece na nossa vida, não sei o que poderia acontecer, um desemprego, uma enfermidade, qualquer coisa que acontece na nossa vida, tudo é pelo Senhor. Porque a nossa vida é Cristo, amém, irmãos? A nossa vida é Cristo. Minha família é Cristo, minha casa é Cristo, meu serviço é Cristo, minha faculdade é Cristo, minha vida é Cristo. Tudo que façamos, façamos para o Senhor. Então a nossa vida é Cristo. A Bíblia diz que o Senhor é o primeiro e é o último, é o alfa, é o ômega, é o primeiro e o último.
onde você coloca Deus. Cuidado para não colocar o Senhor numa lista. Dizer, não, Senhor, o Senhor vai ficar só em primeiro. Na minha família, é eu que comando. No meu trabalho, é eu que comando. Lá na minha faculdade, é eu que comando, Senhor. Deixa comigo. Cuidado para você não colocar Cristo numa lista e Ele não ficar nos últimos lugares na sua vida. Porque Cristo é tudo em nós, está escrito em Filipenses. Cristo é tudo em vós. E nós estamos nele. Então, se Cristo é tudo em nós, nós precisamos fazer tudo para Ele. Porque dele, para Ele, são todas as coisas. E amém. E a Ele seja dada a honra, a glória e o poder. Aleluia. Vamos orar. Vamos colocar em pé. Nós vamos adorar agora, vamos cantar essa canção. Eu te entrego tudo. Aleluia. O que é que você tem para entregar para o Senhor hoje? Os adoradores estão aqui nesse lugar? Nós vamos cantar aqui, nós vamos louvar nesse momento. E se o Espírito falar com você para você fazer uma adoração extravagante, fique tranquilo, você está no lugar certo. Você está no lugar certo. Eu não consigo, eu venho num culto desse, eu estou ali no banco, o louvor está ministrando, eu já estou mexendo de um lado para o outro aqui, ó. Eu não consigo estar na presença de Deus e não fazer um movimento, e não me ajoelhar, e não levantar as minhas mãos, e não pular. Quando o Espírito me aquece para pular, eu pulo, porque eu não me importo. Você é muito importante, mas o Rei está aqui, aleluia. Só Ele deve ser adorado. Nós somos adoradores, nós somos ferramentas. Se você sentir vontade de chorar, chore. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Derramo aos seus pés. Seja adorado através de mim. Aleluia! Você pode cantar com brado de vitória. Eu te entrego tudo que existe em mim.
o nome mais lindo, o nome Jesus, 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 Jesus. Oh, Jesus, meu amado, receba, receba tudo. Oh, aleluia. Oh, adore, adore. Oh, bendito. Oh, Jesus, Jesus. Ah. Oh, oh. Tem gente quebrando o perfume. Tem gente quebrando o vaso de perfume aqui nesse lugar. Tem gente disposto à mudança. Tem gente disposto a sentir o perfume mais cheiroso que essa terra já sentiu. O perfume de Jesus. O perfume da presença de Jesus. Oh! Oh! Tem gente ungindo os pés de Jesus aqui. Tem gente enxugando com cabelo. Tem gente enxugando com cabelo aqui nessa noite. Oh! Oh! Entregando tudo. Tem gente entregando tudo aqui nessa hora. Oh! Aleluia. Oh! Aleluia. Bendito seja Deus. Santo é o Senhor.